Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, embora eu ache um pouco difícil, mas tudo bem. Tem tempo que eu não gravo vídeo aqui pro canal, né? Já faz alguns meses aí, eu não me lembro quando foi a última vez que a gente se falou aqui, mas eu resolvi retornar com um filme especial, que talvez seja um ótimo momento para poder marcar o retorno aqui do canal, que é o filme Duna, do Denis Villeneuve, dirigido pelo nosso querido Denis Villeneuve. Resolvi escolher esse filme porque eu acho que esse filme talvez seja o filme mais aguardado do ano pra uma galera aí da internet. Eu percebi aí nos últimos meses aí que a galera tá realmente bastante empolgada pra esse filme, ou pelo menos uma grande parte do pessoal aí. Eu particularmente gosto do Denis Villeneuve, ele dirigiu, né, A Chegada, Blade Runner 2049, Os Suspeitos, O Homem Duplicado, Sicário, o primeiro Sicário no caso, que são filmes que eu gosto muito, pra falar a verdade. Tem crítica do Sicário, do A Chegada e do Blade Runner 2049 lá no Depois do Cinema. Inclusive vou aproveitar e dizer que esse vídeo aqui é um comentário sobre Duna, ele ainda não é a crítica definitiva minha sobre o filme. A crítica em si, com todos os detalhes, com todos os cuidados, etc., eu vou publicar em forma de texto lá no Depois do Cinema, então quando ela estiver publicada eu vou deixar o link aqui na descrição, como eu sempre faço. No caso do Duna, eu acredito que a escolha do Villeneuve para dirigir esse filme específico, ela desde o início me pareceu uma escolha muito certeira, porque o Duna, o livro, nosso queridíssimo livro do Frank Herbert, ele é uma das obras mais influentes da história da ficção científica. A gente pode listar um monte de obras que foram adaptadas tanto para o cinema quanto na própria literatura ou na televisão, etc., que foram influenciadas por Duna de uma maneira ou de outra, e que a maior parte do público nem sabia disso. Mas Duna nunca tinha conseguido ser adaptada para o cinema de maneira apropriada, porque é uma história, bom, para começar, temos esse detalhe aqui. É um livro imenso, mais de 600 páginas, é um universo muito complexo na maneira como ele cria a sua engenharia, vamos dizer assim, os seus detalhes de construção de universo. É uma história que lida com múltiplos planetas diferentes, cada um deles tem a sua peculiaridade específica, a sua topografia específica, muito bem demarcada. São planetas muito diferentes um do outro, cada um desses planetas tem os seus povos específicos, e ainda tem toda uma trama política por cima. Na verdade, a trama política é o cerne de Duna, que envolve várias famílias diferentes, famílias que querem tomar o controle de um planeta ou de outro, que falam coisas muito verborrágicas e que o tempo todo eles estão incluindo nos seus diálogos, desde o início do filme, todo o linguajar habitual do universo criado pelo Frank Herbert. Então é um universo difícil de você explicar, difícil de você chegar para o espectador leigo e mostrar cuidadosamente, olha só, as especiarias são isso aqui, os Fremen são isso daqui, a melange é isso daqui, Caladan é esse planeta aqui, Arrakis é o outro, o que são os vermes de areia, o que são os Harkonnen. São muitos conceitos que o Duna apresenta de maneira muito natural, ele não para explicar de maneira muito expositiva no livro, ele já vai no embalo mesmo. E isso, somado ao fato de que é uma história muito grande para ser contada em um filme, torna-se natural compreender por que até hoje Hollywood fracassou em adaptar essa história para o cinema. A gente já teve lá na década de 70 uma tentativa do Alejandro Jodorowsky de adaptar o livro para o cinema, ia ser uma produção absolutamente gigantesca. Ele tinha pensado em chamar o Salvador Dalí para contribuir, não só com a estética do filme, mas também para atuar no filme. Ele ia fazer o Imperador. O Pink Floyd ia fazer a trilha sonora. O Moebius fez alguns storyboards para o filme. Parte dos efeitos especiais e da identidade visual do filme iam ser estabelecidas pelo Giger, que é o artista que trabalhou lá no Alien, de 1979, que é um cara absolutamente genial. Mas o filme ficou tão grande, tão caro e tão impossibilitado de ser transformado em realidade, que ele acabou nunca saindo do papel. E aí, em 1984, teve a adaptação do David Lynch, que é um filme... tem seus detratores, tem uma galera que detesta esse filme, tem uma galera que até gosta um pouco mais. Eu, particularmente, acho um filme bem mais ou menos, porque eu acho que ele, visualmente, ele é muito interessante, a maneira como ele consegue traduzir algumas coisas que estavam nas palavras do Frank Herbert em imagem, em figurinos, efeitos visuais, em produção, em design de produção, etc. Junto daquela psicodelia habitual que o David Lynch costuma incluir na forma dos seus filmes e tal, ele consegue traduzir alguns conceitos em imagem de maneira muito interessante, só que é um filme que você vê claramente que não era um filme do David Lynch 100%. Você, assistindo ao filme, você percebe a quantidade de problemas na produção que rolaram ali. E detalhe, ele adaptou tudo isso aqui em 2 horas e 15. Então o filme, ele vai explicando as coisas de maneira muito rápida, ele trata muitos personagens e muitos arcos e muitos conflitos de maneira muito superficial, muito en passant mesmo, tipo, vamos tratar isso aqui, vamos pra próxima logo. Então chega no final do filme e você tem uma sensação um pouco de que você viu um resumo
do livro, ou um preparativo, ou, sabe, como se fosse um telecurso, para você saber mais ou menos o basiquinho da obra do Frank Herbert. O que nos traz, finalmente, a essa adaptação nova do Denis Villeneuve, que, como eu falei, ele parecia, na minha cabeça, ser o cara perfeito para conduzir Duna, porque ele é um cara muito focado na construção da atmosfera dos seus filmes. Embora ele seja um cara muito calculadinho e muito hermético na maneira como ele constrói isso, eu acho que isso funciona para criar o clima que Duna necessitava. A grandeza, pelo menos visual, em escala, dos cenários imaginados pelo Frank Herbert, estão todas na tela graças ao Denis Villeneuve. E o que eu posso dizer é que eu gostei do filme, não acho que seja um filme absolutamente brilhante, eu acho que ele é um filme bastante funcional na maioria das vezes, e eu continuo acreditando, agora que eu assisti ao resultado na tela, que o Denis Villeneuve, ele era o cara certo para poder levar Duna ao cinema, pelo menos hoje em dia, pelo menos nesse momento da história da humanidade. A maneira como ele administra todos os elementos de linguagem cinematográfica, fotografia, montagem, música, etc., tudo isso para convergir em prol da atmosfera do filme, o Villeneuve, ele tem uma visão muito clara sobre o que ele quer fazer aqui, que é mergulhar o espectador no universo de Duna. E isso ele consegue fazer muito bem, porque, embora seja um universo fantástico, e ele tem um elemento fantasioso óbvio e inquestionável, ainda assim, Arrakis e Caladan, e principalmente o planeta dos Harkonnen, que eu esqueci o nome, Gid Prime, são planetas que não são particularmente convidativos, não são planetas que você gostaria de visitar, são planetas muito pelo contrário, eles têm uma aparência sufocante, ameaçadora, e ao mesmo tempo que eles são planetas absolutamente grandiosos, imensos e vastos, eles ao mesmo tempo são planetas em que a população em si é minúscula, a gente nem conhece ela direito ao longo do filme, a gente vê pedaços. Um momento a gente vê uma multidão aqui, outra ali, mas quais que são os detalhes sobre aquelas pessoas, como é que é o cotidiano delas, isso não importa para a narrativa do filme, porque justamente o que está em jogo aqui é a dinâmica de poder dessas pessoas que estão muito acima desses meros mortais, desses cidadãos comuns que estão ao redor deles ali. Então, ao mesmo tempo que são locações e ambientes e espaços imensos e fantásticos, esses fantásticos se resumem a alguns detalhes muito pontuais. Na maior parte do tempo, o que a gente vê são desertos imensos, são montanhas rochosas imensas, muitas vezes inabitadas por quilômetros de distância. E isso faz a gente acreditar que o universo de Duna é um universo onde absolutamente tudo se deteriorou. É uma visão muito fatalista e muito pessimista do que é o futuro da humanidade. E nisso a gente volta a toda aquela crítica ecológica, todo aquele subtexto ecológico que o Frank Herbert incluiu nessa obra aqui e que continua bastante presente agora no filme do Villeneuve, que é esse contexto ecológico de como que a humanidade vai se encaminhar para o seu próprio fim, como é que a nossa exploração de absolutamente todos os recursos, seja da Terra, seja de outros planetas, vai inevitavelmente levar a gente para a nossa derrocada e como é que a gente vai até o último dia das nossas vidas, até o fim dos tempos, brigando por intrigas políticas, enquanto que o povo, que a gente mal vê durante o filme justamente por isso, porque ele sumiu, enquanto que o povo tá lá passando fome, enquanto que o povo tá lá acreditando em deuses que talvez nunca cheguem e em milagres que nunca aconteçam. E do ponto de vista de imersão, como eu falei, ele é um filme que joga o espectador dentro do universo de Duna o tempo inteiro. Então ele, ao mesmo tempo que tem um elemento de parque de diversões, você ir ali no cinema para durante 2 horas e meia você ser levado a um mundo fantástico, etc., o grande contraponto é justamente esse. O mundo que ele está te introduzindo ali, que ele está mergulhando você de cabeça, é um mundo que você não gostaria de participar nem um pouco. É interessante, não tem muito aquele contraponto de cores como a gente viu no Blade Runner. Aqui, dessa vez, Arrakis é um planeta amarelo a ponto de quase se tornar branco em alguns momentos, enquanto que o planeta dos Harkonnen é um planeta absolutamente sombrio, chuvoso, lamacento, mas acima de tudo, ele é um planeta muito cinzento, sem vida, sem respiração, sem nada, enquanto que Caladan é um planeta mais... Enquanto que Caladan é outro planeta que também é bastante cinzento, mas ele é um pouco menos sufocante do que o planeta dos Harkonnen. E do ponto de vista de design de produção, de figurinos, ele também não só estabelece muito bem esse contraste entre os diferentes povos e as diferentes famílias, como ele também ajuda a tornar toda a iconografia daquele universo mais palpável, mais crível. A gente percebe
ali que existem tradições naqueles povos, em cada um deles ali. Existem identidades próprias de cada um deles. Cada um deles se adaptou ao mundo de maneiras diferentes. A maneira como a trilha sonora é uma trilha sonora bem grave, às vezes ela enche um pouco o saco nesse sentido, inclusive. O problema do Villeneuve, na minha opinião, é que, como eu falei, ele é um cara muito frio e calculista, vamos dizer assim. E se essa frieza e esse excesso de cálculos acaba funcionando muito bem para quando a gente vai enfocar aquele universo sob uma lente mais distante, mais grandiosa, para construir a atmosfera do universo, para construir o sentimento de opressão que domina aquelas paisagens, etc., para mergulhar o espectador dentro de um universo que é muito frio e muito intimidador. Por outro lado, quando o Villeneuve vai se concentrar nos aspectos mais íntimos da narrativa, nos momentos mais dramáticos, aí ele acaba escorregando bastante até, com uma frequência bem maior do que eu gostaria. E existem alguns momentos, inclusive, que eu não sei se é em função da expectativa, que eu tava depois de ter lido o livro, etc., mas existem alguns momentos específicos dramáticos no filme. O momento do Gonjabar no pescoço do Paul Atreides, o momento que ele enfia a mão na caixa e sente dor, as dores dos personagens, momentos de traição, momentos de revelações, momentos de perda, etc., que acabam não tendo o impacto esperado, ou o impacto que pelo menos a narrativa gostaria que tivesse, que despertasse no espectador, justamente em função dessa condução muito fria e muito hermética e muito distante do Villeneuve. Então, embora ele consiga construir muito bem a atmosfera do universo, quando ele vai se concentrar em aspectos menores, ele acaba não conseguindo criar emoções genuínas no espectador. Além disso, existem algumas outras questões que, embora eu tenha elogiado muito a construção de universo do Duna, existem vários momentos do filme em que você percebe o prejuízo de você tentar adaptar isso daqui para o cinema. Você percebe que existem vários elementos da narrativa do Duna que não tem como ser transportados para o cinema, ou pelo menos não com tanta facilidade, em função justamente da grandeza, do tamanho da narrativa e da riqueza de detalhes, que são várias coisas que a própria linguagem literária permite. A linguagem literária, ela permite, por exemplo, mais exposição. Ela permite que a gente ouça, escute os pensamentos dos personagens, eles simplesmente descrevendo o que está acontecendo nas cenas. Porque o ritmo de uma narrativa literária é completamente diferente do ritmo de uma narrativa cinematográfica. E na hora de fazer a transição de livro para cinema, para começo de conversa, o filme é carregado de exposição, embora um pouco menos do que no filme do David Lynch. O filme do David Lynch era ridículo nesse sentido. O filme já começava com uma narração em off que a gente não sabia de quem era, falando, descrevendo, tati-bitati, de maneira muito didática, cada detalhezinho daquele universo. E de um ponto de vista cinematográfico, isso acaba sendo um desperdício, acaba sendo uma solução preguiçosa. Em vez de você mostrar, você simplesmente falar no ouvido do espectador de maneira verborrágica. De novo, é uma coisa que funciona no livro, mas em linguagem cinematográfica nem tanto. E embora esse novo filme acabe sendo um pouco melhor resolvido de um ponto de vista de exposição, ele não tem tanta exposição quanto o outro filme, existem alguns momentos em que os diálogos se tornam expositivos demais, verborrágicos demais. Tem momentos em que eles fazem sentido, como por exemplo, um personagem explicando pro outro um conceito que esse não entende, que não sabe, principalmente o Paul. Mas tem outros momentos no filme em que a gente vê uma personagem dizendo para outra uma coisa que essa daqui já sabe. Então, isso acaba sendo uma solução meio preguiçosa, meio pouco estimulante para o espectador de um ponto de vista cinematográfico mesmo. E para piorar, o grande problema do filme para mim é que ele acaba tendo que abreviar demais ou superficializar demais alguns temas ou algumas discussões que estavam no livro em prol justamente dessa narrativa cinematográfica mais rápida, mais acelerada. Todo aquele subtexto envolvendo a obsessão do homem em busca de explorar ao máximo possível os recursos da Terra, que vão levar a gente à destruição, e todos os elementos políticos da obra, que envolvem golpes de Estado, intrigas entre famílias, etc., no filme acaba sendo tratado de maneira muito corrida ou muito superficial. De vez em quando a gente toca em alguns desses assuntos, mas o filme nunca se debruça realmente nas intrigas realmente burocráticas que rolam entre aqueles personagens e que são importantes não só para os temas do filme, mas também para a gente poder entender como que aquele universo funciona, como que aquele universo é tangível realmente, como que existe política ali naquele mundo. Dito isso, eu acho que Duna é uma adaptação funcional, bastante funcional do livro. Longe de ser um filme perfeito, absolutamente longe disso, mas ele é um filme que conseguiu um pequeno milagre, que foi fazer Duna funcionar no cinema, mesmo que não com a mesma consistência da literatura, no caso, pelo menos. Espero também que vocês leiam a crítica que eu vou escrever sobre o filme lá no depoisdocinema.com.br. Por hora, o que eu tenho a dizer é que, apesar de alguns problemas,
Duna vive nos cinemas. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Duna, diga aqui nos comentários se você gostou do filme, se você não gostou do filme, se você concorda comigo, se você discorda de mim. Curte o vídeo aqui embaixo, compartilha para os seus amigos, se inscreve no canal que isso é muito importante, visite o depoisdocinema.com.br e é isso, um grande abraço e até a próxima.